Olá, amigos futebologistas. Nós estamos hoje aqui para falar um pouco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, ver a frequência cardíaca ofensiva da equipe, que não funcionou muito bem. Destaque para o gol do Vinícius Júnior, né? E olhando o resultado dos exames, né, que é o aproveitamento da equipe, deixam muito a desejar. E a gente espera que o estado de saúde da seleção brasileira evolua para que nós possamos ter uma seleção brasileira mais aguerrida, mais vertical nas suas ações. O técnico Ancelotti não foi bem, ele pensa um jogo que a seleção brasileira não está conseguindo aplicar no campo, então existe um bloqueio circulatório no meio de campo da seleção brasileira que precisa ser tratada. As substituições no intervalo do jogo, né, são aquelas transfusões, os medicamentos que o treinador aplica, né, na sua equipe, né, foram para tentar corrigir um receituário que foi apresentado de forma equivocada. A gente pode dizer que realmente a estreia gera um nervosismo, gera toda uma situação, né, por conta dessa estreia. Muitos jogadores do elenco nunca participaram de uma Copa do Mundo, mas a espinha já tem uma experiência. O Alisson, né, o Marquinhos, Casimiro, o Bruno Guimarães, o Paquetá, Vinícius Júnior, dentre outros, tem essa rodagem. Mas o elenco em si, né, muitos jovens que estão sendo preparados para novas oportunidades, né, novas Copas do Mundo, como o Ryan, como o próprio Endrick, enfim. A seleção brasileira não estreou bem. Vamos lá. O goleiro Alisson, apesar de toda a sua experiência, mostrou fragilidade no gol marroquino, né? O entrosamento dos zagueiros apresentou uma deficiência no gol marroquino também. O Paquetá perde a bola. Essa condução entre o meio de campo, essa ligação, melhor dizendo, entre o meio de campo com o ataque, parece que ficou um vazio, né? Um campo terra de ninguém ali no meio de campo, e a seleção marroquina ocupou aquele espaço. E aí foi risco de morte para a seleção brasileira quando você perde o meio de campo, que é ali o coração do jogo, né? E com isso, os laterais, né? O lateral esquerdo, né? E aí o Ibanes improvisado ali fazendo um terceiro zagueiro, né? A gente teve um pouco de dificuldade concentrando o jogo mais no meio de campo, e no campo ofensivo, aí sim, com o Vinícius Júnior e o Marquinhos, que não fez uma boa partida, não conseguiu se encontrar no jogo, né? E o Igor Thiago, que teve a bola do jogo, né, no primeiro tempo, antes, inclusive, até do gol marroquino, e ele furou a bola, não foi feliz na sua conclusão, e isso custou a vitória da seleção brasileira. Por quê? Se ele faz aquele gol, a seleção marroquina empataria, e o gol do Vinícius Júnior colocaria o Brasil em vantagem. Então, né, a má fase da seleção, ela não é de hoje. Todos clamavam pela vinda do Ancelotti, melhor técnico do mundo, campeoníssimo na Europa, né? 6 vezes campeão da Europa, da Champions, mas que até agora não conseguiu aplicar na seleção brasileira todo esse peso que ele tem como treinador. E até mesmo porque na Copa do Mundo ele estreou ontem, né, empatando com o Marrocos. Então eu acho, como lição, a seleção brasileira precisa repensar o seu modelo de jogo. O Ancelotti vai ter muito trabalho, né, interno para tentar acertar. Eu acho que é necessário pensar na titularidade do Marquinhos, que não vem fazendo boas apresentações, apesar de ter tido um ano brilhante no Barcelona, mas na seleção brasileira, nesse momento, eu acho que o treinador tem outras opções e ele precisa utilizar essas opções.
O Ibañez também não foi bem, ele coloca o Danilo, né, para ocupar aquele espaço por conta também de experiência, e o Ibañez já tinha o cartão amarelo, assim como o Casemiro, né, então ele dá uma oxigenação na equipe com a entrada do Fabinho no meio de campo, depois ele coloca o Danilo do Botafogo no meio de campo para tentar arrumar, né, o que não vinha dando certo. Então ele corrige e depois com as substituições ele fragmenta o jogo da seleção brasileira. Eu penso que não adiantou muito a transfusão de sangue, são essas alterações, quando ele tenta arrumar a casa e logo na sequência ele acaba se perdendo de novo, né, nas suas convicções. Então eu espero que para o jogo contra o Haiti, uma equipe muito mais frágil. O Brasil agora precisa fazer saldo de gols, porque a seleção marroquina vai encarar a Escócia, e a Escócia já tem 3 pontos. Então, contra a seleção marroquina, ela faz um jogo até para tentar a classificação. E caso ela chegue, dependendo dos resultados, ela chega no último jogo com a seleção brasileira com chances de classificação. Isso vai fazer com que a seleção brasileira tenha um jogo mais duro, enquanto a seleção de Marrocos vai para a rodada final de classificação, né, pegar um Haiti já eliminado. Então, espero que a comissão técnica, né, trabalhe para ter o Neymar também recuperado à disposição do treinador e que ele possa ser mais ofensivo, deixar a seleção brasileira mais vertical com organização. Colocando, ele tem opções no banco, ele tem a opção do Endrick, do Luiz Henrique, do próprio Ryan, que ele pode ter essa efetividade ofensiva, trazendo também uma recuperação e uma primeira marcação ali no campo de ataque. Né? Então o Brasil sentiu muita dificuldade com as seleções que ocupam o meio de campo. O Marrocos ocupou o meio de campo e não deixou o Brasil jogar. O Brasil demorou a engrenar no jogo, demorou a entender a seleção marroquina em campo para poder começar a jogar. E o gol do Vinícius Júnior foi uma luz assim no fim do túnel que acendeu para que a vergonha não fosse maior. Então eu quero deixar um abraço com todos vocês. Sexta-feira nós temos o Haiti pela frente e a nossa expectativa é de vitória para que a gente siga vivo e que a gente consiga o objetivo que é a classificação. Então, até breve, boa noite.